Ô, meu povo, gente boa, toda vez que um imprestável, criminoso, seja em qual sociedade for, independente do país e da cultura, toda vez que um criminoso não sofre as sanções previstas na lei daquela sociedade ou país, este criminoso passa a ser uma ameaça muito maior a esta sociedade, porque uma sociedade só existe quando existem leis que regulam essa sociedade. Não existe, por exemplo, respeito ao trabalhador sem leis trabalhistas, porque o empresário, ele quer ganhar dinheiro cada vez mais. Não existe ordem no trânsito sem leis de trânsito. Está entendendo? Que toda vez que um grupo de pessoas atacam direitos previstos na lei que protegem determinada classe, estes tais já agem dessa forma porque criminosos são, porque quem guarda a ética, a moral, tem princípio, tem valor, não tem problema com a lei. Mas não é este o assunto, eu quero ir mais fundo. Nós estamos correndo hoje grande perigo no mundo por conta de dois criminosos que não foram punidos em seus respectivos países. E quando eu falo de lei e país, independente da cultura, o direito, seja este aplicado conforme lei do país que for, ele tem uma base justnaturalista. É da natureza humana se proteger de alguns humanos que fogem à regra, e isso faz com que o direito seja muito similar em qualquer lugar do mundo, independente do regime que funciona ali, seja uma teocracia ou uma democracia ou uma ditadura como temos hoje nos Estados Unidos. Eu falo ditadura porque um presidente que ataca um país, entra em guerra com um país, comprando essa guerra de outro país, sem consultar o Congresso Nacional, é um ditador. E nós temos dois ditadores hoje colocando o mundo todo em risco porque lá nos seus países estes criminosos não foram punidos. Um exemplo é Netanyahu. Netanyahu é um criminoso daqueles mais vagabundos, digamos assim, porque ele é um corrupto. Antes de ser um criminoso que cometeu crimes contra a humanidade, antes de ele ter um pedido de prisão feito por um tribunal internacional, antes disso ele já era um corrupto. Um político vagabundo nos moldes do que se vê muito no Brasil. E ascendeu ao poder assim mesmo. Ele se agarrou ao poder porque, para proteger o próprio umbigo, ele faz uma guerra. Vamos pegar o exemplo de Bolsonaro, que postou nas suas redes sociais fotos com Netanyahu e com Trump, com os dois criminosos. O que ele está dizendo com isso? Está dizendo, olha, criminosos, vocês dois criminosos, eu estou do lado de vocês. Eu entrego o Brasil para vocês. Pode fazer uma base aqui em Alcântara, já entregou para os Estados Unidos, né? Mas quer fazer uma base aqui na Tríplice Fronteira? Se vocês me livrarem, eu dou Foz do Iguaçu para vocês. Ele chegou a falar isso. E quando, em um momento de crise, de guerra, um ex-presidente, só para livrar o próprio umbiguinho criminoso, se oferece e oferece o país todo, isso mostra que estes criminosos são seres egoístas e farão qualquer coisa, sem a menor empatia, sem o menor respeito pelas pessoas, para proteger o próprio umbigo. Trump foi condenado nos Estados Unidos e tomou posse. Eu achei inacreditável aquilo. Mas por que Trump tomou posse? Por que Netanyahu se tornou primeiro-ministro, mesmo sendo criminoso? Por que Bolsonaro, mesmo tendo uma vida inteira de crimes, foi eleito presidente e não foi impedido enquanto deputado federal, mesmo apesar dos tantos crimes que cometeu? Porque ele representa, assim como Netanyahu, como Trump, a extrema-direita, que representa meia dúzia de trilionários e bilionários que se julgam acima da lei. Estes bilionários, trilionários, que estão acima da lei, a bem da verdade, eles dizem não. Netanyahu representa os nossos interesses, representa os interesses do sionismo e que, portanto, os sionistas detêm o poder, o dinheiro, portanto, ninguém vai tocar nele. Trump representa também a extrema-direita desta meia dúzia de trilionários e vai ser o presidente, ainda que condenado seja. Eles dão golpe de Estado, eles derrubam governos, eles derrubam regimes. Trump disse que, se for preciso tornar o Irã
grande de novo. Se para isso tiver que derrubar o regime que tem lá, olha como eles são. Gente, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Venha pro clube de membros. E se você puder, me ajude nessa chavinha aqui, ó. E vai compartilhando esse meu vídeo pra todo mundo. Vai, né? Vamos em frente, gente. Quando eu vejo esse povo que se diz cristão, enrolado na bandeira de Israel, dizendo: ah, Israel é de Deus, ele é de Deus. Netanyahu mandou atirar contra pessoas que estavam na fila das doações internacionais. Palestinos que estavam pegando alimento que foi doado pelo mundo foram metralhados ali, covardemente. O que tem Deus? O que Deus tem a ver com isso? A Israel é de Deus, é governado por um assassino criminoso. Aí Israel atacou o Irã. Ah, porque eles estão produzindo uma bomba lá. E as suas bombas, Netanyahu? Irã faz parte dos tratados de não proliferação de armas atômicas. E você? Você não faz parte. Você construiu as suas bombas. E ninguém atacou você. Os Estados Unidos, que na surdina, não, nós não vamos atacar, tá? Fiquem tranquilos. A gente vai dar um tempo para vocês negociarem a paz. Aí na surdina, vai ele lá e ataca o quê? As usinas nucleares. Colocando em risco 90 milhões de iranianos. Quem são a eles, esses 90 milhões? Não são nada. Porque são criminosos no poder. Criminosos no poder. Gente que deveria estar presa. E estão soltos por aí. E por não terem sido punidos, ameaçam a todos nós. Porque qualquer país hoje que tem uma bomba atômica e resolva usar essa bomba atômica, graças à intervenção do Trump, uma guerra que não era dele, mas que era dele porque ele está por trás dos crimes de Netanyahu, os Estados Unidos estão por trás do massacre dos palestinos, eles estão por trás de tudo de ruim que acontece. A democracia, a maior democracia. Não é. A democracia pressupõe duas coisas. Um povo, eleitores conscientes, politizados, com capacidade de discernir. Onde um criminoso é eleito, o povo não sabe o que está fazendo. O Brasil piora. Com todo o histórico de Bolsonaro, elegeram ele presidente. E tem gente que defende ele até hoje. Bolsonaro é outro exemplo de criminoso que não sofreu sanções. Quando ele tentou explodir o quartel, ele deveria ter sido sumariamente expulso. Não, chamaram ele. A gente vai reformar você porque você é inapto, mentalmente insano. Mas vamos dar a você uma patente para você poder pegar uma aposentadoria melhor, né? Então promoveram o criminoso a capitão e aposentaram o bandido. Desde então, o bandido, enquanto político, ele comete crimes em cima de crime. E não estou falando das rachadinhas, dos funcionários fantasmas, da sonegação fiscal que eles confessadamente disse fazer, praticar, atraindo para si, para o seu entorno, todos os sonegadores, porque quem apoia Bolsonaro, em sua grande maioria, não estou generalizando, é gente que, se puder, sonega, né? Porque Bolsonaro disse: eu sonego, e sou a favor da sonegação. São a favor de supertaxar o povo, né? Vivem às custas do povo. Mas não estou falando desses crimes, estou falando do crime de incitação à ditadura, incitação à ruptura institucional. A vida inteira Bolsonaro defendeu a ditadura e usou da sua posição para espalhar essa ideia que nos trouxe até aqui. Quando Bolsonaro, por ocasião do impeachment da Dilma, aliás, o impeachment da Dilma mostrou quem é este Congresso, né? Todo mundo votando pela cassação de uma pessoa que não tinha cometido crime nenhum. Mas havia interesse dessa mesma elite que mantém Trump, que mantém Netanyahu e que agora adotou para si o Tarcísio, que é uma espécie de Bolsonaro muito pior do que o primeiro. Porque o Tarcísio é articulado, é inteligente. Estava ele lá enrolado na bandeira de Israel durante a passeata para Jesus, passeata essa da qual Jesus jamais faria parte. Estando Jesus aqui, ele estaria lá na Palestina entre os famintos, sendo condenado pelos cristãos. Não estaria enrolado em bandeira de Israel defendendo um regime genocida. Tarcísio enrolado na bandeira está dizendo para o mundo todo: eu concordo com as 18 mil crianças que Netanyahu matou. É essa mensagem que ele diz para o mundo civilizado. Mas no Brasil, ele é de Deus, é de Deus. Um cara perigosíssimo, gente. A gente tem que mostrar isso.
Esse vídeo tem que chegar às pessoas. Você tem que divulgar esse trabalho. Pera aí, não saia, tem mais coisa. Descobriu-se agora que Carlos Bolsonaro, o ex-mandatário do Brasil, porque era Carlos que mandava em Bolsonaro, o mentor intelectual. Aliás, o mentor intelectual de Bolsonaro são 2 pessoas. Aliás, são 3 pessoas. Carlos Bolsonaro, pastor Malafaia e a alpinista social, oriunda de uma família de criminosos, ex-corrimão do Congresso, a crenta, xaralá, paralá, Michele. Eles até meio que se desentendem ali, porque todo mundo quer exercer influência sobre a cabeça desmiolada do jumento quadrúpede. Soube-se agora que Carlos Bolsonaro viu o Adélio no dia do atentado, vestido com sobretudo, um dia ensolarado quente, muito quente. E aí ele viu o Adélio, ficou com medinho, correu pro carro se esconder. Como que Carlos Bolsonaro, eu falei Eduardo até agora, esquece o Eduardo, é Carlos. O Eduardo é um vagabundo. Como que Carlos viu o Adélio com aquela roupa e não avisou a segurança que tinha um cara suspeito ali? Como que a segurança não viu um cara todo encasacado entrando no meio de todo mundo? Por que que essa segurança que falhou, incompetente, permitiu o atentado? São todos promovidos por Bolsonaro. Olha, eu vou te premiar. Você deixou o Adélio passar? Eu vou te dar uma promoção, vou te dar um cargo de ministro pra você. Tá, você tá merecendo, você deixou o Adélio passar. Existe toda uma arquitetura por trás disso. É uma farsa. Se sabe, as investigações estão mostrando que Bolsonaro, através da ABIN paralela, acompanhava os passos da polícia e estava toda hora perguntando como que está a investigação do Adélio, que corria em segredo de justiça, mas ele sabia, porque ele tinha medo que a polícia descobrisse a farsa. É o que me parece. Bolsonaro não foi punido, chegou onde chegou, foi responsável por milhares de mortes e formou filhos. E não estou falando dos imprestáveis filhos dele, estou falando de gente como Tarcísio, que se tornou herdeiro do eleitorado e que pode chegar à presidência e fazer um serviço muito pior do que fez Bolsonaro. Imagine se Bolsonaro estivesse eleito hoje, o que nós estaríamos vivendo sendo ele aliado desses 2 criminosos que ameaçam o mundo. Pense na gravidade disso.